Cara, imagina tu sair de Osasco pra ser assaltado na Suíça, velho. Nossa, foi muito... Faria Limer, né? Na Suíça, velho. Nossa, mano. Você tem que ser muito louco, meu. Não, esse meu não ficou tão legal. Muito louco, meu. Pronto, ficou mais Faria Limer. Eu não sou de São Paulo, mas eu moro numa cidade que fica uns 40... Eu não sou de São Paulo, mas eu moro numa cidade que fica uns 40 minutos de São Paulo. Então, às vezes, a aura da cidade me consome e eu puxo um meu. Você não vai acreditar, meu. Mas o fato é que o Gabriel Bortoleto, que morava em Osasco, nunca foi assaltado. Aí o cara me para na Suíça e é assaltado na Suíça. É inacreditável, cara. É o poste mijando no cachorro. A Suíça tá querendo tirar até aquilo que nós temos orgulho de ser melhores que eles. Não, aqui no Brasil a gente tem mais assalto. Vai lá, a Suíça e assalta no brasileiro. É inacreditável, cara. Não pode. Os países europeus querem roubar tudo da gente mesmo, cara. Inacreditável, mano. Não pode mais nada no mundo. Mas eu não sei o que foi essa introdução, velho. Eu juro que nada do que eu falei até aqui era o que eu tinha planejado falar nesse vídeo. Juro pra vocês, eu tenho um papelzinho que eu deixo aqui pra ir me guiando com palavras-chave caso eu me perca no raciocínio. Eu até agora não comecei. Tudo isso só saiu da minha cabeça. Gabriel Bortoleto. Cara, a chance era baixa, tipo, de verdade de acontecer, mas existia um cenário que o Gabriel, ele realmente... Nossa, caramba, tem um fio aqui meio rogue aqui, ó, que tá pra frente. Pronto. Mas o Gabriel Bortoleto tinha uma chance de ele não correr o GP do Canadá. Não correr, mas não participar pelo menos do Media Day do GP do Canadá. Era muito baixa de acontecer, na verdade, mas ela existia e poderia ter acontecido porque o Gabriel simplesmente teve o seu passaporte furtado na Suíça. A história é que, basicamente, ele saiu pra jantar num restaurante lá na Suíça. A Sauber, a equipe que ele pilota, tem uma fábrica lá na Suíça, em Hinwil. E ele provavelmente tava lá, tava fazendo alguns testes, estudando algumas coisas pra corrida com a equipe. Terminou a noite ali de trabalho e falou, pô, vou jantar num restaurantezinho aqui e aproveitar antes de viajar, né? Porque daí, durante o final de semana de corrida, é comidinha controlada, tudo certinho, comer na hora certa, comidinha controlada, feita pela equipe ali. Então, vamos comer num restaurantezinho uma comidinha gostosa antes de eu ter que entrar na parte ser piloto profissional, ser um atleta profissional. E saiu pra fazer isso. Deixou o carro do lado de fora do restaurante, porque se você entrar com seu carro num restaurante, eu acho que você seria preso. E começou a comer. E, de repente, quando ele sai lá do restaurante, ele descobre que uma mochila que ele tinha deixado dentro do carro foi furtada com o computador pessoal de trabalho dele, com dados da equipe, dados de corrida, todas essas coisas, e vários documentos dele, incluindo o passaporte. Primeiro, Gabriel, você morou no Brasil por anos. Você não aprendeu. Tudo bem que você foi cedo pra Europa pra ser piloto, beleza, mas você não aprendeu que você nunca deixa a mochila exposta no carro, cara. Você não pode deixar a mochila exposta. É a regra número 1 de estacionar o carro na rua, velho. Você coloca embaixo do banco, você coloca no porta-malas, se for pequeno, até no porta-luvas ali. Mas você não deixa exposto, cara. Inocente, achando que na Suíça não iria te acontecer isso, tá ligado? Porque, falando a verdade, assim, é óbvio que a Suíça é um país mais seguro que o Brasil. Mas, ainda assim, não é 100% seguro, não existe esse lugar. Não existe um mundo que você não tem o risco de ser assaltado em qualquer lugar do planeta Terra. Tá ligado? E você deixar seu carro estacionado, um carro de luxo, com uma mochila exposta, mas vai gritar, me roube aqui, tá ligado? Se passar um assaltante na frente, foi o que aconteceu. E é inacreditável, cara. Porque, mano, eu nunca fui assaltado aqui no Brasil. Eu já sofri uma tentativa de assalto que, felizmente, não deu nada. E eu nem lembro, até porque eu era bem pequeno, inclusive. Tipo, onde eu moro, atrás de onde pra chegar onde eu moro aqui, você tem que passar por uma pontezinha que tem um trilho de trem que passa, tipo, pô, uns 600 metros aqui da minha casa. Dá pra ouvir sempre que o trem passa, às vezes passa de madrugada, essa desgraça. E você passa por uma pontezinha que fica embaixo do trilho de trem, só que é pontezinha de carro único. Ou seja, a rua antes vai e volta, é mão dupla, mas no espaço do trilho do trem é só um carro que passa. Hoje tem semáforo, tudo pra controlar, mas antigamente não tinha. Era meio velho oeste ali, quem for primeiro vai. E um dia lá, eu era pequeno, de novo, eu não lembro essa história, meus pais que me contam. Tipo,
Meu pai, ele tava dirigindo o carro, eu tava no banco de trás, na cadeirinha, né, de criança. E ele foi passar no espaço ali, pequeno, e daí, tipo, uma van que tava na frente parou. Tipo, tinha uma van na frente do carro do meu pai e meu pai atrás. Eles foram andando, e assim que eles passaram nesse espaço, a van passou e parou ali. E daí chegou um outro carro e parou atrás do carro do meu pai. E, obviamente, eles iam tentar roubar. Eles iam tentar assaltar o carro do meu pai, que era um Monza. Era um Monza que meu pai tinha acabado de comprar, ele não tinha nem feito seguro, pra vocês terem noção. Acho que isso, inclusive o fato dele não ter feito seguro, foi o que ativou o modo ataque que ele teve depois disso, porque ele pisou fundo. Ele não tava nem aí, quem tava na frente, quem tava atrás, ele pisou fundo, deu com tudo na van e saiu correndo. Aí meu pai fala, não sei o quanto de filme de ação que ele assistiu na vida dele que influencia nisso, e ele aumentou a história, mas ele disse que o carro de trás acelerou e continuou, e ficava tentando bater na traseira do Monza ali do meu pai pra tentar, tipo, fazer ele bater o carro. Só que meu pai, tipo, não desistiu, é assim, calma, como é que eu vou desenhar aqui pra vocês? Essa pontezinha aqui, minha casa fica aqui. Tipo, aqui, ó, calma. A pontezinha aqui, minha casa fica aqui. Só que o problema é que não tem uma rua direta de um pro outro. Você tem que fazer isso aqui, ó. Aí você chega em casa, tá ligado? Você tem que fazer esse carambolo gigantesco. Meu pai falou que fez isso tudo com o pé no fundo, tá ligado? Só nas curvas, obviamente, que ele não podia. Mas antes da primeira curva, porque aqui tem, como eu falei, um retão aqui, né, do GP de Valinhos. Tem um retão dos boxes do GP de Valinhos ali. Ele acelerou e conseguiu, tipo, fazer com que o cara desistisse dele. Mas o carro ficou arrebentado, porque destruiu a frente batendo na van, e o maluco ficava socando atrás pra tentar fazer ele perder o controle, que felizmente não perdeu. E eu era pequeno, eu não tenho memória nenhuma. Felizmente não perdeu, né? Porque eu era titico, se batesse aquele carro, era capaz de eu nem estar aqui contando essa história pra vocês. Mas é isso, essa é a minha história de tentativa de assalto, voltando pro Gabriel Bortoleto. De tentativa de assalto não, que eu sofri, né? Eu nunca tentei assaltar ninguém, que eu saiba. E o Gabriel ficou sem o passaporte porque roubaram a mochila dele. E daí ele ficou meio desesperado, porque, cara, você não consegue fazer uma viagem sem seu passaporte, mesmo você sendo atleta, na própria Copa do Mundo de Clubes. Agora, um jogador do Boca Juniors, mesmo com o passaporte, por exemplo, não vai poder ir para os Estados Unidos. Foi negado o visto dele. Entrar na América do Norte é complicado sem passaporte. Mesmo que o Canadá seja um lugar bem mais tranquilo em relação a isso, ainda é complicado. Só que, felizmente, encontraram o cara e conseguiram fazer um passaporte reserva também a tempo. Ele recuperou algumas coisas. E, pelo que eu li na matéria do Motorsport, fizeram um passaporte reserva, né? Um passaporte extra, especial ali para ele conseguir entrar. E ele conseguiu entrar no Canadá para poder participar de tudo. Tanto que ele participou do dia de mídia, hoje do GP, que tava ontem, né, no caso, do GP que tava tendo. Ele até fez uma entrevista com a Mari Becker, tá tudo certo com o Gabriel. Mas é muito engraçado a história de que um brasileiro, morando na Suíça, foi assaltado, Eu não acredito que um paulistano, foi assaltado na Suíça, Tinha que ser brasileiro, poste mijando no cachorro,